Fala galera, beleza? Vamos para a segunda página da lista de dinâmica, tá? Aí olha, questão 8. Um bloco de borracha de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando sobre ele atua uma força F de intensidade variável paralela à superfície. Então o que você tem? Olha só. A questão 8, ela está falando basicamente isso aqui, ó. Você vai ter um objeto, né, um bloco de borracha de 5 kg, tá? E aí, ele está sobre uma superfície plana e horizontal, tá? Uma força, né, de atrito passa a atuar quando uma força F de intensidade variável, né, paralela também à superfície, atua. Como assim? Olha só. Para ficar mais claro, vamos fazer o desenho aqui. Você vai ter uma força F, por exemplo, empurrando para a direita esse bloco, tá? Conforme o valor dessa força F varia, também vai ter uma força de atrito, né? Aqui, contrário ao movimento, também variando. Ok? E aí, existe um gráfico que vai representar o valor da força de atrito em função do valor de F. E esse é o gráfico. Você tem na vertical aqui a FAT em newtons e você vai ter o valor de F, tá? Também em newtons, ok? Aí, olha, ela vem uma linha reta até um determinado ponto. Nesse ponto, cai abruptamente e permanece constante, tá? Então, primeiro vamos interpretar o que está escrito aqui, ó. A FAT aqui é 15, aqui é 10 e aqui é 15. Olha o que significa. Quando o valor de F é zero, a FAT é zero. Quando o valor de F, né, por exemplo, está aqui, ó, um valor 5, por exemplo, né, vai ter um valor da FAT aqui, determinado valor. Quando o valor da força F sobe para 15 newtons, né, a bolinha aqui é fechada, a FAT vale 15 newtons. Mas quando ela passa, sei lá, para 16, a FAT cai abruptamente para 10. Né? Por que isso vai acontecer? Porque a força de atrito, ela se calcula o módulo dessa forma, multiplicando o coeficiente vezes a normal. Só que esse coeficiente, né, ele pode ser um coeficiente estático, que é quando não existe movimento relativo, ou ele pode ser um coeficiente dinâmico ou cinético, que é quando tem um movimento relativo. Qual é a diferença? O coeficiente estático ele é sempre maior ou no mínimo igual ao coeficiente dinâmico, né? Só que o coeficiente estático ele vai gerar uma força de atrito apenas o quanto é necessário para você impedir o movimento. Então, assim, como que se calcula o atrito estático? Você vai ver o máximo que ele aguenta, né? O máximo que ele aguenta é quanto? Esse aqui, ó. Nesse gráfico aqui, está falando que o maior atrito que ele consegue fornecer é 15. Então esse daqui é o máximo atrito estático que pode ter. A partir disso daqui, se a força conseguir vencer, se a força for aumentando, né, ela consegue vencer o atrito estático, aí passa a ter movimento. Quando tem movimento, vira o atrito dinâmico. E o atrito dinâmico ele é constante e ele vai ser menor do que o atrito estático. Tudo bem? Então, olha só. Primeiro vamos ver aqui qual é o atrito estático máximo. A questão está falando que é 15. Né? O maior atrito que você tem aqui é o atrito estático máximo. Né? Então vamos calcular. Ó. A força de atrito, né, é 15. E aí o coeficiente de atrito estático, né, vezes a normal tem que ser 15. Qual é o valor da normal? Vamos botar aqui o peso e a normal. O peso vai ser 50 newtons, né? Vamos botar a gravidade para 10. E você vai ter uma normal aqui, nesse caso também vai ser 50 newtons, por quê? Existe equilíbrio na vertical, então tem que cortar. Então aqui, ó, normal vai ser 50, né? Passa para o outro lado, 15 dividido por 50 igual ao coeficiente de atrito estático, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 30 sobre 100, então dá 0,3. Tudo bem? Lembrando que coeficiente de atrito estático é uma grandeza adimensional, ela não tem unidade de medida, tá? Então o coeficiente de atrito estático é 0,3, beleza? Isso significa o quê? Que se você for calcular a força de atrito,
quando você substitui na fórmula, eu vou até calcular isso aqui, né, apesar de você já saber, né? A força de atrito estática, ela é o coeficiente de atrito estático 0,3 vezes a normal, que é 50. Né? Isso aqui vai dar quanto? 0,3 vezes 50. Isso aqui vai dar 15. Pô, isso significa o quê? Significa que o atrito estático é sempre 15? Não. Porque imagina o seguinte, se você aplica uma força de 5 newtons aqui para a direita e o atrito é estático, né? Por quê? Porque não vai ter movimento. Né? Se não vai ter movimento, vai ser estático. Então, se tem uma força aqui de 5 para a direita, né? E aí tem uma força de atrito estático para a esquerda de 15, quem é maior? 15. Então ele deveria ir para a esquerda. Mas não faz sentido isso, né? Você empurrar um bloco para a direita e ele andar para a esquerda. Então, o que está acontecendo aí? O atrito estático é apenas o máximo que, quer dizer, é apenas o que você precisa para impedir o movimento. Então, ó, quando você tem uma força de 5, precisa de quanto para impedir o movimento? 5. Pô, e quando você bota uma força de 8, precisa de quanto para impedir o movimento? De 8, né? E por aí vai. Ou seja, né, o atrito estático ele é apenas o necessário para impedir o movimento. Só que ele tem um limite. O limite é o valor que você calcula. A partir dele vira o dinâmico. Né? Aí o dinâmico ele vai ser um valor fixo. Nessa questão vamos calcular o dinâmico, olha só. O atrito dinâmico ele vai ser o coeficiente dinâmico, né, vezes a normal. Aí a questão falou que é 10. Né? Então, ó, o atrito dinâmico é sempre 10. E a normal continua sendo 50, né? Então, corta aqui, 1 sobre 5, né? Isso aqui vai dar quanto? Ó? Coeficiente de atrito dinâmico vai ser, ó, 0, quanto? Ó? 1 dividido por 5, 0,2. Ok? Então, coeficiente de atrito estático, 0,3. Coeficiente de atrito dinâmico, 0,2. Aí vamos olhar aqui a pergunta, né? O coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície e a aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força F atinge 30 newtons são respectivamente iguais a... Então, ó, o atrito estático é 0,3, né? A gente já sabe. E qual vai ser a força? Vamos lá. Quando essa força for de 30 newtons, né? Ela vai ter superado o estático. Então, vai ter um atrito o quê? Dinâmico. Então, vamos botar para a direita positivo, para a esquerda negativo. Qual vai ser a força resultante que a gente vai ter, ó? Ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser a força positiva F30 menos o atrito. O atrito vai ser o atrito dinâmico? Vale 10. Isso vai ser igual a massa 5 vezes a aceleração. Aí 30 menos 10 vai dar 20, né? 20 igual a 5 vezes A, né? Aí você passa para o outro lado aqui. O 20 dividido por 5 vai ser a aceleração, que vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então a resposta vai ser letra A, né? Ó, o coeficiente de atrito estático vai ser 0,3 e a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bora para a próxima questão. Questão 9. Então, ó, na questão 9 você tem o globo da morte. Ó. Considere o movimento de um motoqueiro em globo da morte como ilustrado abaixo. Aí tem o globo da morte desenhado, né? E você tem o motoqueiro aqui, ó, no ponto máximo. A pergunta é, ó, quando o motoqueiro encontra-se no ponto mais alto da trajetória e a sua velocidade é a mínima para ele não cair, aí tem que analisar o que está acontecendo, né? Quando você tem um globo da morte, né, você vai ter sempre duas forças atuando. Por exemplo, nesse ponto aqui. Nesse ponto você vai ter a força peso, que vai ser sempre para baixo, e você vai ter a força normal, né? Nesse ponto aqui embaixo, ó, nesse ponto aqui embaixo, vai ter o peso e a força normal. Tudo bem? Então, assim, todos os pontos que você tiver, você sempre vai ter apenas força peso e força normal. Só que aí, nós sabemos que em questões de movimento curvilíneo, é importante de vez em quando a gente calcular qual é a componente centrípeta, né? Que é a soma das componentes que apontam para o centro. Então, aqui nesse ponto, qual seria a componente centrípeta? Seria a componente normal que aponta para o centro, mais a componente do peso que aponta para o centro. Teria que somar as duas. Tudo bem? Então, olha só, nesse ponto aqui, quais são as forças que você tem? Você vai ter a força peso, né? E tem mais alguma? Bom, teoricamente também poderia ter uma força normal. Mas ele está falando que ele está exatamente com a velocidade mínima para ele não cair. A velocidade mínima para ele não cair significa que ele vai ter uma força centrípeta
sendo igual apenas a força-peso. Primeiro vamos calcular, depois a gente entende isso melhor, olha só. Quem é a força centrípeta? Como que eu posso calcular o módulo da força centrípeta, né? A partir da velocidade. Lembrando que ela é uma componente. Ela vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade tangencial ao quadrado, dividido por R. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu quero que ela seja que ela tenha a menor velocidade possível, né? Sem mexer no raio e sem mexer na massa, eu quero que a componente dela, né, tenha a menor quantidade de componentes possíveis. Então aqui você vai ter o peso. Se você tivesse uma normal, né, ficaria assim, ó, peso para baixo e normal para onde? Para baixo também. Elas teriam o mesmo sentido, então elas se somariam, né? Então aumentaria o valor da força centrípeta. Isso faria o quê? O outro lado aqui aumentar, mas M e R são fixos. Então você teria o quê? O V aumentando, né? Então você pode falar que a menor velocidade possível que você vai ter aqui é quando a componente centrípeta é apenas o peso, ok? E aí a questão, ela quer saber relações que você tem aí, né? Então vamos ver aqui, ó, letra A. Seu peso mais a força centrípeta deve ser igual à força normal. Não, a força normal é quanto? A força normal é 0 nesse ponto. E o peso mais a força centrípeta, bom, a força centrípeta é uma componente. Nesse caso, a componente da força centrípeta vai ser igual ao peso, né? Então seria o dobro do peso. Não faz sentido isso. Letra B. A força normal é a força resultante sobre o motoqueiro. Não. A força centrípeta, ela vai ser igual a quem? Ao peso. Nesse caso, ela vai ser igual ao peso, né? Porque quando ele está no topo, o peso está na direção do centro. Não é isso? Então a força centrípeta ela é igual à força peso, né? E a força normal é 0. Então a força resultante é a força peso, né? E a força resultante também é apenas a componente centrípeta. Ela não tem nenhuma componente tangencial, tá? Letra C. A força peso é a força resultante sobre o motoqueiro. Certo. A resposta certa. Letra C. Letra D. A força resultante sobre o motoqueiro é nula? Não, porque se ele está fazendo um movimento curvilíneo, tem que ter aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, tem força, né, resultante diferente de 0, ok? Próxima questão. Questão 10. Ó, questão 10 fala o seguinte. Uma moto segue por uma estrada e passa por uma depressão. A trajetória descrita pela moto através da depressão é um arco de circunferência de raio R, contida em um plano vertical. Ao passar pelo ponto P, o mais baixo da depressão, o módulo N da força normal da estrada sobre a moto é 1,25 vezes o módulo de N0 da reação normal que atuaria sobre ela se estivesse em repouso nesse ponto, ou seja, N igual a 1,25 N0. Sabendo que, no local, o módulo da aceleração da gravidade vale G, qual o módulo da velocidade da moto no ponto P, né? Aí você vai ter isso daqui acontecendo. Tem a depressão aqui, né? E aqui você tem o ponto P, né? Aí você vai ter aqui a moto. Vamos fingir que a moto é esse bloquinho só para ficar fácil de representar, né? Aí, o que está acontecendo? Nós sabemos que aqui vai ter a força peso e vai ter a força normal. Não tem mais nenhuma força atuando. Tudo bem? Bom, e ele está com uma velocidade, né? Então ele tem uma determinada velocidade aqui. Beleza? Nós sabemos que a força centrípeta ela é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, né? Quem é a força centrípeta? Ela é a soma de todas as forças na direção, né, que você tem apontando para o centro da trajetória. Nesse caso, quem você vai ter? Peso e normal, ok? Essas duas forças aqui, elas estão na direção do centro. Uma está para fora da curva, outra está para dentro, né? Como a gente considera o sentido positivo aquele que aponta para o centro, você pode falar que a força centrípeta em módulo vai ser a normal menos o peso. Tudo bem? É isso que está acontecendo, tá? Aí, além disso, né, a força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio de curvatura. Então a gente tem que tentar pegar essa relação e chegar na múltipla escolha, né? Porque ele quer saber qual é o valor de V, tá? Só que aí, além disso, a questão está falando que a normal nessa situação é igual a 1,25
anormal se ele estivesse em repouso, né? Se ele estivesse em repouso, o que aconteceria? V seria zero, né? Então, eu vou fazer aqui em cima, ó. Repouso. Repouso, aceleração centrípeta e qualquer outra é zero, né? Então, você poderia falar que é normal, quando ele está em repouso, o normal é N0. Menos peso tem que dar zero. Então, ó, a normal zero seria igual a peso. Igual a quem? mg. Então, a normal nesse ponto, ela vai ser 1,25 mg. E aí a gente pode simplificar aqui, ó, substituindo, ó, vamos substituir aqui. Você vai ter normal, que vai ser 1,25 mg, menos o peso, que é mg, igual a mv ao quadrado sobre r. Eu posso cortar o m, porque ele está presente em todos os três termos que eu tenho aqui, passar o r para lá, né? E olha só, quanto que é 1,25g menos g? Vai ficar 0,25g vezes r. Isso vai ser igual a v ao quadrado. Passa o quadrado para o outro lado. Beleza? Aqui já é uma resposta. Só que a questão ela quer trabalhar mais, ela quer botar em fração. Então vamos botar isso aqui em fração? Vai ficar assim, ó. Raiz, né, que você tem de gr, 0,25 multiplicando é a mesma coisa que dividir por 4, né? Dividido pela raiz de 4. Só que aí você vai ter, ó, raiz de rg sobre 2 e raiz de rg sobre 4, mas é sobre a raiz de 4, né? Então, ó, vai ficar raiz de rg dividido pela raiz de 4, que vale 2. Então, a velocidade vai ser essa daqui. Resposta certa, letra A. Tudo bem? E vamos continuar. Vamos para a questão 11. Olha só. A questão 11 fala assim: um pêndulo simples é um sistema constituído por um fio inextensível, não se deforma, e de massa desprezível, sendo que uma de suas extremidades está afixada em uma estrutura fixa, um teto, por exemplo, e a outra afixada a uma massa M, que pode oscilar livremente. Consideremos um pêndulo simples que oscila do ponto A até o ponto C, descrevendo um arco de circunferência. Ver a figura. A energia potencial do sistema é calculada em relação ao nível estabelecido pela reta horizontal pontilhada. Ver figura. Nos pontos A e C, o módulo da velocidade Nos pontos A e C, o módulo da velocidade da massa m é nulo, e no ponto B, o módulo atinge seu valor máximo. A energia potencial é igual à energia mecânica do sistema nos pontos. Então, olha só o que você tem aqui acontecendo, ó. Deixa eu só botar aqui, ó, questão 11. Aí você vai ter o teto, né? E vai ter aí o pêndulo. Ele tem um movimento semicircular, né? E aí você vai ter o ponto A e o ponto C. O ponto B aqui é o ponto mais baixo da trajetória. E o nível de energia potencial é esse daqui, né? O que está acontecendo? Olha só. O que a gente pode falar? Você tem, né, no ponto A uma altura relativa, né, ao ponto B. Se o ponto B a gente vai falar que a altura é zero, a energia potencial, né, gravitacional do ponto B é zero. A energia potencial gravitacional do ponto A é igual à energia potencial gravitacional do ponto C, porque eles têm a mesma altura. E se a velocidade é zero no ponto A e no ponto C, a energia cinética do ponto A é zero e a energia cinética do ponto C é zero, né? E quem é a energia mecânica? É a soma da energia cinética com energias potenciais. Então você pode falar que no ponto A e no ponto C, a energia mecânica é zero mais energia potencial. Ou seja, a gente pode falar que a energia mecânica no ponto A e no ponto C, a energia mecânica é apenas quem? A energia potencial, que é o que ele quer saber. Então a resposta é a letra A. Além disso, a gente pode falar que no ponto B ele vai ter a maior energia cinética, né? Então a gente pode falar que no ponto B a energia cinética é igual à energia mecânica, ok?